Opinião Minas está de volta e a gente vai falar agora sobre a nova forma de seleção de uma das principais universidades do país. A partir deste ano, o Enem passa a substituir o tradicional vestibular da UFMG. E o Ministério da Educação estipulou medidas mais rigorosas para a correção das provas. Este ano, a estimativa do MEC é que 6 milhões e 100 mil estudantes se inscrevam para o Enem em todo o país. E para tirar as dúvidas, nós convidamos Rodrigo Cordeiro, que é matemático e professor do curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Quem pode, então, ao final, fazer o Enem, prestar o Enem? O Enem, hoje em dia, ele é realizado para os alunos que estão completando o ensino médio ou para quem já concluiu o ensino médio, né? Não tem idade. Também pode ser usado para alunos que precisam do diploma do segundo grau, que tem mais de 18 anos ou que vão completar os 18 anos até o primeiro dia da prova, né? Esses também pode fazer o Enem. E também quem está preso no sistema prisional, se o cara quiser tentar fazer o Enem, ele pode, desde que o diretor do presídio peça essa prova, que essa prova vai ser realizada para ele. Lá mesmo no presídio? Lá mesmo no presídio. Quais são as matérias cobradas hoje em dia? Hoje em dia são distribuídas em 4 tópicos, né? Ciências da natureza, que aborda física, química, biologia, né? Ciências sociais, que é história, geografia, sociologia, filosofia, matemáticas e suas tecnologias. O que é isso? A geometria e a álgebra e linguagens e códigos, que é português e língua estrangeira. Rodrigo, no ano passado, a polêmica em torno das redações do Enem, né, já que estudantes escreveram receita de macarrão instantâneo, hino de time de futebol na redação. Foi. O que mudou em relação à correção das provas? Vai ser mais rígido, né? A correção vai ser mais rígido, vão poder zerar a redação e vai deixar bem claro para o candidato que se ele fizer isso e a redação dele for zerada, nem poder fazer a inscrição para o SISU ele vai poder fazer, que é um dos principais tópicos. Zerou a redação, está fora do SISU. Né? Vai ser uma correção mais rígida. Antes havia uma discrepância de 200 pontos entre um corretor e outro. São necessários 2 corretores. Né? Se tiver uma diferença, ano passado era de 200 pontos, esse ano caiu para 100. Então, se um corretor der 400 pontos para ele na redação, o outro der 700, a diferença está muito. Leva-se um terceiro. O terceiro corrige. A nota que ficar mais próxima, ou do primeiro ou do segundo, vão fazer uma média aritmética dessas notas para poder dar o resultado final. E tem um detalhe, se ficar ainda acima de 100 pontos do último corretor, aí desconsidera essas 3 notas, leva para uma banca especial e a banca especial que vai dar a nota final. O senhor acredita que isso pode atrasar um pouco os resultados? Não, pode como não, né? Porque pelo que eu li, são 6 mil corretores, vai dar cerca de 1.000 provas para cada corretor. Né? Então, provavelmente não vai acontecer, que são algumas redações que vão dar diferença. Agora, o MEC informou também que este ano a correção gramatical também vai ser mais rígida, né? O que deve ser avaliado agora? Isso, com a questão gramatical, a pessoa não pode cometer... Porque ano passado teve algumas redações que tiraram nota 1.000, com alguns pequenos erros de português. Mas o que os corretores pensaram? Os corretores eram assim, a redação foi tão boa, não fugiu ao tema, manteve no tema. No final, criou-se ele deu uma ideia de uma solução ao problema e como chegar a isso. Então, a redação foi tão boa que alguns errinhos de português eles desconsideraram. Dizem que esse ano não vão deixar, que é pequenos erros, a não ser que os corretores deixem bem claro, esse pequeno erro não foi levado em conta. A UFMG adotou este ano, inclusive, lançou o edital ontem, né, sobre o processo seletivo, que vai adotar o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Como que vai funcionar? Para o UFMG, o aluno tem que deixar claro o seguinte, tem o processo do SISU do meio do ano, que é semestral, no início e no final. Quem é que pode participar do meio do ano agora? É quem fez o Enem de 2012. Para o UFMG, o aluno vai ter que fazer o Enem de 2013 e fazer a inscrição no início do ano. Essa inscrição... No SISU. No SISU. Né? Ele faz a inscrição no SISU e ele pode escolher dentre 2 cursos. Em uma universidade, pode ser o mesmo curso em 2 universidades distintas ou, na própria UFMG, 2 cursos distintos. Aí, de acordo com a nota dele de corte, ele pode ser ou não selecionado. Agora, quem já tem uma graduação, de repente, até na própria UFMG, e quer fazer outra
outra graduação em outra área, também tem que fazer esse processo? Tem que fazer o mesmo processo. Não é proibido, mas pode fazer. E deixando bem claro que para fazer inscrição no SISU, não se paga taxa alguma. Ok. E para os estudantes hospitalizados que querem se inscrever para o Enem, como que deve ser feito? Tem que fazer um pedido especial, né? Algum representante legal fazer o pedido especial através do INEP. Aí o INEP vai tomar as devidas providências, locais de prova, inclusive pessoas obesas, não sabe disso, mas tem lugar que tem 3 andares, não tem elevador, tem que subir escada, então ele faz um pedido especial, é passado para o primeiro andar, pessoas que têm dificuldade em leitura, tem provas com letras maiores, então isso é tudo feito desde que a pessoa faça o pedido direto ao INEP, pelo site. Para pessoas com necessidades especiais também? Também. Só para explicar aqui um pouquinho, então, as inscrições podem ser feitas pela internet no site enem.inep.gov.br até o dia 27 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 35,00, pode ser paga até o dia 29 deste mês. As provas serão no mês de outubro, nos dias 26 e 27. Quais seriam as dicas, Rodrigo, que você daria para os estudantes agora, então, a partir desse edital da UFMG? Para começar a preparar para o vestibular, seria o seguinte. Primeiro, a prova do Enem não é uma prova barata para o aluno. Por quê? O aluno tem que gastar com jornal, tem que gastar com revista, tem que se manter informado, ter uma cobrança na própria escola que ele estuda, ou no próprio cursinho, com o professor. Fazer com que o professor consiga interagir o dia a dia com a matéria que está sendo lecionada na sala de aula. Hoje em dia, a atualização, né, da informação a prova é muito do importante. Enem, ela é uma prova de interpretação. O aluno tem que interpretar a prova no dia a dia. Por exemplo, efeito estufa. O que hoje está trazendo efeito estufa? Então, o professor também da escola procurar essas informações, não dar só a matéria, mas explicar. Isso está corretando isso hoje. Então, no Enem cobra desse jeito. Não deixar também de olhar as últimas provas, porque geralmente caem várias questões parecidas com os mesmos temas. Está sempre atualizando e não deixar de ler, porque a prova do Enem é uma prova cansativa. No primeiro dia, Ciências da Natureza, Ciências Sociais, 4h30 de prova. Segundo dia, no domingo, Matemática, Suas Tecnologias, Linguagem e Código, 5h30 de prova, mais a redação. Então, ele tem que estar acostumado a fazer uma prova grande. Né? As polêmicas que envolveram o Enem no passado, fraudes, roubo de provas, você acha que isso interfere ainda na visão dos estudantes quanto a esse exame? Tem aluno que ainda está com o pezinho atrás, né? Eu não confio no Enem, mas todo o processo que é criado tem seus erros. E com o passar do tempo está melhorando, né? Eu creio que esse ano não vai ter muitos problemas, não deva ter muitos problemas. Principalmente a UFMG aderindo a prova do Enem como processo seletivo, o próprio reitor já falou que vai ficar de olho para não ter problema. Então, provavelmente, não deva ter. Mas, lembrando, todo e qualquer processo seletivo costuma acontecer alguns probleminhas, né? O próprio concurso da Polícia Militar teve o problema do capitão que passou, o gabarito, se passou, se não passou. Então, isso sempre acontece em qualquer processo seletivo. É uma polêmica, envolve muita gente, né? Muita. A estrutura da prova é muito dinâmica, né? A logística da prova. Se você pensar que no mesmo dia, 6 milhões, no mesmo horário, no sábado e no domingo, no mesmo horário, vão estar fazendo provas no mesmo lugar, tem prova que é levada de barco até o Amazonas. Então... Chegou uma pergunta de uma telespectadora, a Aline Gonzaga, do bairro Caiçara. Com o SISU, ficou mais difícil conseguir uma vaga? Para o FMG? Isso. Sim e não. Dizem que a prova do Enem é mais fácil, né? A nota de corte da UFMG deve aumentar. Então, deve ficar um pouquinho mais difícil. Mas, em compensação, o aluno não tem o estresse mais da segunda etapa. Então, pelo meu ponto de vista, ficou até mais fácil ele entrar na UFMG. Se ele tiver uma preparação, ele vai fazer uma preparação só. Então, se ele se der bem nesse primeiro teste, ele está dentro da UFMG, que é o sonho de vários alunos. Agora, cursos com provas específicas mantém vai provas, ter, né? Música, né, teatro, vão ter a prova de segunda etapa. Seria para medicina, matemática, ciências sociais, economia, administração. Essa nota de corte, você acha que acredita que deve aumentar? Dá para ter uma previsão? Não, isso depende do curso. Depende do curso. Inclusive, tem algumas universidades estaduais e federais que, para alguns cursos, por exemplo, medicina, põe um limite. O aluno não entra se não tirar, tirar mais que 800, a soma do total de pontos. Entendeu?
Mas a UFMG, por enquanto, não se pronunciou com relação a isso. Ok. O Gabriel Ferreira, do bairro Buritis, ele quer saber se o SISU é realizado apenas no final do ano. O senhor já respondeu, mas vamos reforçar. São dois, né? O primeiro é no início de janeiro e o segundo no início do segundo semestre. Aí o aluno usa a nota do Enem do ano anterior. Por exemplo, quem está usando o SISU, já usou no primeiro semestre, agora vai usar no segundo, 2012. Para 2013, ele tem que fazer a prova agora. Mesmo que já tenha feito antes? Mesmo que já tenha feito antes. Ele tem que fazer a prova de 2013. No caso da redação, qual que é o peso que ela tem na nota final? Olha, primeiro, se o aluno zerar a redação, ele nem vai poder fazer inscrição no SISU. E em critério de desempate também é o que mais pesa. A redação. A redação. E nos outros anos ela teve... Esse critério foi um pouco amenizado pela questão daquela correção que a gente falou antes, né? Esse ano vai ser determinante. A pessoa tem que saber escrever a língua culta. O português na língua culta. A língua culta. Não fugir do tema de hipótese nenhuma. Ok. E saber argumentar o tema que ele propôs defender. Ok. A tese. O site da UFMG, onde o edital pode ser encontrado, é ufmg.br/Copeve. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Bom dia. Bom dia. O programa de hoje está terminando, mas tem mais informações na nossa fanpage. Entre lá e aproveite para dar a sua opinião. A gente se vê amanhã às 8h30 da manhã. Obrigado, um bom dia para você.